E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o canal arterial patente, que é a terceira cardiopatia mais comum. Ela faz parte das cardiopatias com hiperfluxo pulmonar, onde ocorre o shunt entre algum ponto da circulação sistêmica para a circulação pulmonar. Então, o canal arterial patente ou persistência do canal arterial, como o próprio nome diz, nada mais é do que a persistência de uma conexão fetal entre a aorta e a artéria pulmonar. Lembrando que essa conexão na vida intrauterina ela é indispensável para a vida do feto no ambiente uterino, porém, após o nascimento, ocorre uma constricção desse canal arterial e o fechamento funcional e anatômico em alguns dias ou algumas semanas. Bom, do ponto de vista fisiopatológico, o que é que acontece? Então, na circulação normal, você tem o fluxo nas veias cavo superior e inferior chegando no átrio direito, no ventrículo direito e indo para o pulmão. Daí ele volta para as veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, e você tem essas duas circulações em paralelo. Quando você tem a persistência do canal arterial entre a aorta e a artéria pulmonar, você tem um shunt diretamente. Com isso, você tem um aumento do fluxo para a artéria pulmonar, para as veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e daí os achados de raio-x, eco e elétrico evidenciam dilatações de cavidades esquerdas. Bom, do ponto de vista fisiopatológico, esse shunt entre a aorta e a artéria pulmonar tem duas consequências básicas, que seriam basicamente hiperfluxo pulmonar. Como eu falei, o canal arterial ele faz parte das cardiopatias com hiperfluxo pulmonar, mas existe também algum grau de hipertensão pulmonar. Veja bem, eu não estou falando de hipertensão arterial pulmonar, eu estou falando de hipertensão pulmonar, que são coisas diferentes. A hipertensão pulmonar acontece pela transmissão de pressão entre a aorta e a artéria pulmonar, mas isso depende muito do gradiente entre esses dois vasos. Felizmente, normalmente o canal arterial ele costuma ter algum grau de resistência, e a evolução para a hipertensão arterial pulmonar não acontece tão precoce como, por exemplo, na janela aorto-pulmonar, em que você praticamente não tem nenhum gradiente entre a aorta e a artéria pulmonar, e a hipertensão pulmonar acontece de maneira muito mais precoce. Bom, e a apresentação clínica do canal arterial patente? Bom, então, grandes defeitos, grandes sintomas, canais arteriais grandes, pacientes muito sintomáticos, pequenos defeitos, pequenos sintomas. Então, você pode ter desde pacientes com IC muito importante, até canais arteriais muito pequenos e silenciosos, em que o paciente ele é completamente assintomático. Pelo roubo de fluxo, principalmente na diástole da aorta para a artéria pulmonar, os pulsos dos pacientes geralmente eles são amplos. Vale lembrar que é uma cardiopatia acianótica, o paciente ele não tem cianose, e sim ele tem sinais de insuficiência cardíaca, principalmente nos defeitos maiores, com baixo ganho de peso, sotorese mamadas e etc. O pré-córdio é hiperdinâmico e abaulado, tanto porque o tom simpático está aumentado como pela cardiomegalia, e você tem um sopro em locomotiva cisto diastólico, em bota external esquerda alta, que é mais ou menos onde está localizado anatomicamente o canal arterial. No raio-x de tórax, geralmente a gente vê uma área cardíaca aumentada com hiperfluxo pulmonar. No eletro, como eu falei, lá na parte de fisiopatologia, você tem uma dilatação de cavidades esquerdas. Então, a gente vê aqui, ó, V1, uma onda S muito profunda, V2 também uma onda S muito profunda, e em V5 e V6 uma onda R, e V4, principalmente aqui nesse eletro, uma onda R ampla. Então, sugere bastante sobrecarga de cavidades esquerdas. O ecocardiograma, sem dúvida nenhuma, é o exame mais importante na detecção e condução do canal arterial e na programação de tratamento, porque ele define a localização, o comprimento e o diâmetro do canal arterial, evidencia os sinais de repercussão hemodinâmica, com dilatação das cavidades esquerdas, podendo ter insuficiência mitral relacionada à dilatação do anel mitral, a direção e velocidade do fluxo do canal arterial e, com isso, a estimativa de pressões na artéria pulmonar, no ventrículo direito e etc. Bom, essa é uma imagem de ecocardiograma que a gente evidencia uma dilatação de cavidades esquerdas. Então, geralmente, quando a gente inicia o exame, logicamente, um exame físico prévio e você evidencia dilatação de cavidades esquerdas, é uma das patologias que você já deve imediatamente buscar. Então, nesse outro corte aqui, a gente evidencia o canal arterial ligando a artéria pulmonar e a aorta.
E aqui a gente evidencia o fluxo de sangue indo da aorta para a artéria pulmonar, ou seja, do leito de maior pressão para o leito de menor pressão. O cateterismo cardíaco, do ponto de vista diagnóstico, hoje praticamente ele não tem uma funcionalidade, a não ser naqueles pacientes com diagnóstico tardio, em que você precisa avaliar as pressões e resistências pulmonares. O cateterismo hoje, na realidade, ele tem uma função muito mais na terapêutica, através do fechamento percutâneo, que é a terapia de eleição na maior parte dos pacientes. O tratamento clínico é o mesmo tratamento direcionado para aqueles pacientes com cardiopatia com hiperfluxo pulmonar. Algum grau de restrição hídrica, a gente tem que ter cuidado, principalmente no lactente, em que a amamentação ela é mais importante para o ganho de peso do paciente. Então, quando a gente não consegue fazer restrição hídrica, a gente abusa do uso de diuréticos. O paciente ele pode precisar, nos canais arteriais de grandes dimensões, de suporte ventilatório. Logicamente, você precisa dar sempre algum grau de instrução, de orientação de suporte nutricional, com dieta hipercalórica, algumas vezes com dieta por sonda, tá certo? Profilaxia para endocardite infecciosa, isso é um questionamento, isso é um ponto a questionar. Na maior parte, na realidade, das diretrizes, você não orienta mais a profilaxia para endocardite infecciosa nas cardiopatias acianóticas. E o fechamento farmacológico, ele pode ser indicado principalmente nos prematuros. E aí tem aquela celeuma, qual é o melhor tratamento, se é endometacina, se o ibuprofeno ou se o paracetamol, tá certo? O paracetamol ultimamente tem ganhado bastante destaque. Bom, como eu falei, o cateterismo intervencionista, o cateterismo ele tem hoje uma função muito mais intervencionista do que diagnóstica. Então, nesse primeiro slide você vê o shunt da aorta para a artéria pulmonar. Nesse segundo slide, você vê aqui, é como se fosse um tampão, uma rolha, que ela é instalada lá no canal arterial e literalmente, como eu falei, é uma rolha que obstrui o defeito. Hoje é o tratamento de eleição sem dúvida nenhuma, inclusive pela praticidade, evita-se a toracotomia, embora no canal arterial seja lateral, mas ela costuma inclusive ser mais dolorosa do que na esternotomia, tá certo? E a recuperação do paciente é muito mais rápida. O tratamento cirúrgico ele é indicado naqueles pacientes em que você não elege para o tratamento intervencionista. Hoje, infelizmente, é um tratamento que a gente praticamente hoje só reserva para os pacientes que não são atendidos pelos planos de saúde ou que não podem pagar pelo tratamento intervencionista. E a ligadura, onde você realiza a ligadura e secção do canal arterial. Ele é eletivo entre os 6 meses e 2 anos, mas logicamente que em alguns prematuros, alguns recém-nascidos você pode indicar antes. No canal arterial silencioso não há indicação de tratamento intervencionista, ou seja, nem cateterismo nem cirurgia. E até porque existem algumas complicações, como quilotórax, paralisia do diafragma, rouquidão pela paralisia do nervo laringeu recorrente, recanalização naqueles pacientes em que você não faz a secção, só a ligadura. Um tratamento que eu particularmente eu nunca vi, mas que ele pode ser realizado em alguns serviços, é a ligadura por videotoracoscopia. Então você introduz dispositivos no tórax do paciente, você identifica o canal arterial e aí você clampeia esse canal arterial com um clipe metálico. Então nada mais é do que fazer uma ligadura do canal arterial por outra via que não a toracotomia. Tá ok? E é isso, gente. Canal arterial é uma das, como eu falei, uma das cardiopatias mais frequentes, principalmente no recém-nascido e principalmente no recém-nascido prematuro, tá certo? É uma cardiopatia que ela tem inicialmente um quadro de hiperfluxo pulmonar com insuficiência cardíaca e o tratamento ele é basicamente à base de diuréticos. Quando há sinais de repercussão hemodinâmica, indica-se o fechamento do canal arterial e o ecocardiograma, sem dúvida nenhuma, é o exame mais importante para o diagnóstico e condução desses pacientes. Uma vez indicado o tratamento de fechamento do canal arterial, a gente sempre que possível opta pelo cateterismo cardíaco, pelo cateterismo intervencionista, naqueles pacientes que por algum motivo, eu não vou entrar em detalhes, não podem realizar o fechamento percutâneo, a gente faz o tratamento cirúrgico e alguns serviços fazem por toracoscopia, particularmente, como eu falei, eu nunca vi. Tá ok?